Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. E é comum você ver crentes e até não crentes, quando alguém morre, dizer assim: pois é, quando chega a hora, como se tivesse hora marcada para todo mundo morrer. Então não existe nada que possa ser feito para viver mais, e não há nada que possa ser feito para viver menos. Isso não é verdade. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, verso 17. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Agora, se há uma hora certa, que não tem jeito de evitar, por que é que a própria Escritura perguntaria para alguém: por que é que você vai morrer antes da hora? E está dizendo que isso seria fruto das escolhas. Então nós não podemos achar que cada pessoa que morreu, morreu porque era a hora e não tinha nada a ser feito. Então significa que se alguém se suicidou, tinha que acontecer, não tinha outra forma, era daquela maneira. Nós começamos a entrar num terreno que não é só perigoso, mas é uma relativização que prejudica todo mundo. A Bíblia tem promessas, e a Bíblia mostra que se eu e você cumprimos esses princípios, nós podemos prolongar os nossos dias. Um exemplo de vários. Paulo escreve aos Efésios, cita um dos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Significa que quem honra pai e mãe vive mais. Mas se é uma hora marcada, que diferença faz honrar ou não honrar os pais? A Bíblia mostra outros princípios que, se quebrados, vão encurtar os nossos dias. E não estou falando de uma única menção, são várias, são repetidas, recorrentes. Isso significa que essa hora não está tão determinada como eu e você achamos. Outro dia alguém me disse: mas o Salmo 139:16 diz: todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Eu falei: não confunda a presciência, um Deus conhece tudo que você vai viver de antemão, com pré-determinismo. São coisas completamente diferentes. Deus conhece os seus dias, pode registrá-los antes que você os viva. Não significa que você não tem escolhas, e muito menos que não vá colher os frutos e o resultado das escolhas. Então, em segundo lugar, assim, primeiro eu abordei a ideia de espiritualização exagerada. Em segundo lugar, eu quero ser até breve aqui, porque eu quero gastar um pouquinho mais de tempo no terceiro tópico. Eu quero usar uma expressão que eu lembro do título de um filme. Não sei se o original no inglês era assim, mas na adolescência a tradução era: o céu pode esperar. Eu quero traduzir isso. Paulo diz: eu desejo partir, estar com Cristo. Ele diz para mim: morrer é lucro, é incomparavelmente melhor. Ele diz: mas por causa de vocês, Filipenses capítulo 1, eu vou ficar um pouco de tempo mais. O que Paulo está dizendo? Está lá, é maravilhoso, mas o céu pode esperar. Nós vamos ter a eternidade toda. Então, eu e você precisamos entender que há escolhas que podemos fazer. Paulo está dizendo: eu escolho ficar. E como nós escolhemos isso? Se há uma hora determinada, como é que Ezequias ora e ganha mais 15 anos de vida mudando aquela sentença? Como é que Elias escolhe antes da hora e Deus aceita e vai embora? Agora, há muitas formas de você aumentar ou diminuir os dias. Não é só com princípios espirituais, fé ou a falta de fé e a desistência. A forma como eu e você tratamos o corpo determina a duração dele. Então, quando nós falamos do cuidado do corpo, não falamos apenas de longevidade. A frase que eu gosto, que eu ouvi do Aldrin e passei a repetir é: nós não queremos apenas mais anos de vida, mas também queremos ter vida nos nossos anos. Então significa que você pode aumentar a duração, mas eu e você podemos garantir, ou o inverso, a qualidade de vida que vivemos, né? Agora, mas pastor, se a Bíblia está dizendo morrer antes da hora, tem uma hora certa? Genericamente tem. Em Jó, no capítulo 5, no verso 26, a Bíblia diz: em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Qual o tempo certo? Não é quando está verde, é quando está maduro. E a Bíblia chama essa estação de ser colhido robusta velhice. É uma velhice, mas com saúde. Jó 42:17 diz: e assim Jó morreu após uma longa velhice. Então esse é o plano genérico. O pastor pode ter exceções? Claro. A gente olha para muitos que foram mártires do Evangelho. Não morreram naturalmente. Mas mesmo Paulo e Pedro, que foram martirizados, a Bíblia fala deles já na idade velha. Paulo, antes de morrer, diz: eu, Paulo, o velho. Não sabemos que idade Estevão tinha quando faleceu. Mas, se alguém partir por outro motivo antes da hora, que não tenha sido negligente. Outro dia alguém falou para mim: mas por que eu vou cuidar da saúde? De repente eu me esforço para isso e daqui a pouco morri de acidente. Falei: pelo menos você garantiu saúde no tempo que viveu. Falei: agora o que te garante que o acidente vai acontecer?
Então, pela possibilidade, você decide andar em deliberada negligência. Gente, qual a lógica disso? Um dia um pastor veio me chamar a atenção, na época eu estava com sobrepeso, de Subirá. Nós precisamos de você servir no corpo de Cristo. Você tem que se cuidar, meu amigo, você não pode partir cedo. Eu olhei para ele, citando Paulo, na espiritualização exagerada, eu falei, para mim o morrer é lucro. Ele falou, se tu der a sorte de morrer. Porque quando não se cuida como você, a maioria não consegue morrer de cara não. Vai para uma cama, vive uma vida miserável, incomoda a família. E de repente aquilo começou a me assustar. Falei, eu nunca pensei nesse outro lado. Mas a verdade é que o céu pode esperar. Então, se eu e você entendemos o que é a hora certa e qual a nossa responsabilidade, as coisas vão mudar. Um pastor me confrontou mais ou menos em 2013. Ele me olha, estava na fase 2, não era o auge do peso, ali dos 126 quilos. Ele falou, Luciano, você já ouviu falar de um avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne? Falei, já, um escocês, chacoalhou a Escócia, foi um instrumento de Deus. Ele falou, você sabe qual é a frase mais famosa dele? Falei, a mais famosa não sei dizer, eu já coloquei nos meus livros algumas citações do M'Cheyne. Ele falou, bom, se você não sabe a mais célebre, então, se você não consegue classificar é porque você não conhece a frase. Eu falei, qual é? Ele falou assim, você sabia que esse homem de Deus chacoalhou a Escócia, morreu aos 29 anos? Falei, não. E sabe o que ele disse no Lei de Morte? Respondi, não. E diz, a frase foi essa, abre aspas, cito, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso levar a mensagem. Um ministério poderoso foi abortado por uma condição de saúde que poderia ter sido evitada. Aos poucos, essas pancadas que produziram hematomas menores na época foram fazendo sentido junto e teria o seu resultado, impactante na hora certa. Pastor, ok, não podemos viver de espiritualização exagerada, o céu pode esperar, já entendi esses dois aspectos. Quando falamos de cuidados, quais são os cuidados necessários? Então me deixa apresentar de uma forma muito resumida algumas coisas que eu tenho entendido. A primeira delas diz respeito à nossa responsabilidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, se você puder, abra lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 13. O apóstolo Paulo diz assim, vou ler do 13 ao 20. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então Paulo migra do assunto de alimentação e passa a falar do corpo que um dia será ressuscitado. Ou seja, mesmo que você envelheça, que o pó volte ao pó, que o corpo se decomponha. Na perspectiva divina ele é eterno, porque será ressuscitado, será parte do ser integral em toda a eternidade. E a Bíblia começa a enfatizar o quê? O corpo que hoje é templo do Espírito Santo, ele precisa de zelo e cuidado. Parte do cuidado envolve não pecar contra o corpo, e aí ele vai abordar a ideia da imoralidade. Mas basicamente a lógica apresentada nos versos 19 e 20 é, você não pode fazer o que quer com o corpo, porque o corpo não é seu. A ideia de redenção, que é a nossa mensagem de salvação, fala de um resgate que se dá por meio de uma compra. Por isso o apóstolo Pedro diz, não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da forma de viver. Então, Apocalipse afirma, que Cristo nos comprou para Deus. A partir do momento que ele comprou, ele se torna o nosso dono. Esse é o entendimento do senhorio de Cristo que nós proclamamos. Agora, se ele é o dono do nosso ser integral, espírito, alma e corpo. É por isso que nós temos que zelar pela vida espiritual, precisamos zelar pelas nossas emoções e precisamos zelar pelo corpo. O corpo não é nosso. Então a pergunta é, que direito eu e você temos de produzir dano ao templo do Espírito?
Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, Paulo fala que nós somos o santuário do Espírito Santo. Mas no 17 ele diz assim, se alguém o destruir, falando do santuário que é o corpo, Deus o destruirá. Durante muito tempo, eu digo, eu e muitos pregadores usávamos esse texto apenas para falar contra o suicídio. E eu preciso tocar nesse assunto aqui. Não importa o desespero da vida que alguém possa ter. Paulo fala de tribulações a ponto de desesperar da vida. Mas ele diz, e o Deus que nos livrou e continuará a nos livrar, nos livrou disso. Não importa o nível de desespero, eu e você devemos recorrer a Deus e nunca desistir da vida. Aliás, esse texto nos mostra o quão sério pode ser a consequência do suicídio, que não é apenas por fim a vida terrena. Paulo disse, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O cara já matou o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir depois? Então a gente sempre usava isso como uma advertência, não cele sua condenação eterna. Mas a pergunta é, a destruição do corpo é só um ato instantâneo de suicídio? Ou será que de forma gradual e progressiva, eu e você não podemos estar fazendo a mesma coisa? Quando você entende redenção, parte da ideia de mordomia, de ser um bom gerente daquilo que é de Deus, não é nosso, é cuidar do corpo. Você pode dizer amém? Esse cuidado envolve a maneira como relacionamos com o mundo espiritual, com os princípios, não entregando a imoralidade ao corpo. Mas também envolve elementos como o cuidado da saúde. Então me permita falar de alguns cuidados necessários dentro dessa perspectiva, não só de quem quer ter saúde. Mas eu e você precisamos entender o zelo que nós precisamos ter para com aquilo que é de Deus. E o tópico número 1 que eu preciso abordar rapidamente aqui diz respeito à questão da alimentação. Muitas vezes a gente não percebe o quão sério isso pode ser, não só no natural, mas mesmo na mescla com o mundo espiritual. Qual foi o lugar onde o homem cede lá na primeira tentação no Éden? A tentação não se limitava à comida, mas vem mascarada por trás da comida, porque Satanás sabia o poder que isso teria. Quando Esaú vende o seu direito de primogenitura, vendeu pelo quê? Por um prato de lentilha. O livro de Números diz no capítulo 11 que quando o povo tem saudade do Egito, o lugar da escravidão de onde Deus os libertou, qual era o elo emocional com a escravidão? Saudade da comida. Quando você olha para o próprio Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, qual foi a primeira tentação? Transforma essas pedras em pães. A comida está sempre por lá. Em Filipenses 3, Paulo fala daqueles cujo Deus é o ventre. Ou seja, uma idolatria, algo concorrendo com o lugar de Deus e que diz respeito à forma como eu e você nos relacionamos com a comida. Eclesiastes capítulo 10, verso 17 diz, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Outras traduções dizem, não para se banquetear. Então é fato que quando Deus fez o alimento, Ele não nos deu apenas uma fonte de nutrição. Ele cria o paladar, Ele deu também uma fonte de prazer. Mas todos os prazeres que Deus nos deu devem ser usados com sabedoria e moderação. Deus também deu ao homem lá no Éden uma esposa e queria que o homem tivesse deleite espiritual, emocional e físico que envolve a vida e intimidade. Mas o mesmo Deus estabeleceu padrões, limites. É por isso que você vai ler em Hebreus, no capítulo 3, no verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então existe limite. Paulo diz, cada homem tem a sua própria esposa, cada mulher tem o seu próprio marido, para fugir da imoralidade. Então o deleite sexual é a ideia de Deus, mas tem limites. Se for vivido fora dele, a coisa vira bagunça. A mesma Bíblia que ensina descanso, que não pode ser negligenciado, fala contra a preguiça. E você precisamos entender que não dá para transitar de um extremo para o outro dizendo é tudo a mesma coisa, porque não é. Então, há momentos onde eu e você precisamos reconhecer qual é a hora de um banquete, um deleite, mas nem toda refeição tem que ser festa e deleite. O Senhor Jesus, quando envia os discípulos, diz, comei de tudo o que puserem diante de vocês. Gente, durante anos, para mim o texto de Jesus era comei tudo. É sério, eu nunca parei para pensar, comer de tudo é a variedade de alimentos. Muitas vezes eles chegariam em lugares para pregar o evangelho, onde as pessoas ofereceriam algo. E culturalmente, hoje isso é um problema menor do que na antiguidade, ou menor aqui no Brasil do que em outros países. Se você recusa o alimento, você fechou a porta ao evangelho, né? Então Jesus disse, comei de tudo. Durante anos eu acreditava que era comer tudo. Aliás, quando eu repetia, porque eu não só comia de tudo, mas de tudo dobrado, quando eu repetia, eu ainda tentava dar a base bíblica. Eu dizia, o anjo acordou Elias para comer, ele dormiu, então tirar uma cesta depois da comida é bíblico. E eu dizia, o anjo acordou ele disse, come de novo.
Um dia eu falei isso, o homem de Deus estava do meu lado e falou, mas ele andou 40 dias depois, quanto é que você vai andar depois dessa segunda refeição? Eu emudeci, fiquei quietinho, e a vontade era dizer desculpa ter nascido, ter falado, comentado, mas muitas vezes a gente perde a perspectiva. Gente, eu continuo tendo um profundo apreço pela comida. A diferença é que a gente tem que pensar, nem toda refeição é banquete. Nem todo dia você precisa comer tanto ou comer de tudo. E nós podemos mudar algo. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.